Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui o curso de Mecânica dos Fluidos. E na aula passada nós encerramos nas forças que agem sobre um volume elementar de fluido. Então nós vimos aqui forças de superfície e forças de campo. As forças de superfície são forças muito importantes aí para a mecânica dos fluidos, que são a força de pressão e força viscosa. Então tá aqui, ó. Força de pressão e força viscosa. Força de pressão vem do campo de pressão daquela massa. E força viscosa, nós já falamos um pouco sobre a questão da viscosidade, que vem da relação entre as moléculas de fluido. Então a gente estuda como forças viscosas. Porém, há uma fundamentação física. Por exemplo, para gases, a viscosidade vem do choque entre as moléculas, do choque repetitivo entre as moléculas. E para líquidos, essa força vem, por exemplo, das forças intermoleculares, tá? Mas não quero entrar nesse mérito hoje. E temos também forças de campo. Então, forças de superfície, forças de campo. Uma força de campo muito importante, gravidade. Então, a depender do tipo da análise que estamos fazendo, nós vamos ter variações na intensidade gravitacional. Por exemplo, a região do espaço, que está próximo a um planeta, mais distante, né? Dentro da Estação Espacial Internacional, por exemplo. Então, nós temos comportamentos diferentes, inclusive nós temos estudos bastante interessantes lá. Força de Coriolis. Então, força de Coriolis é uma força, eu não quero entrar nesse mérito agora, tá pessoal? Mas é uma força que podemos dizer que é uma força virtual, que é uma força que surge devido à questão da referência que estamos adotando. Se temos uma referência que está em movimento e o observador está dentro deste próprio eixo de coordenadas aí que está em movimento. Bem, mas não quero entrar nesse mérito, tá? Mas é um tipo de força muito importante para análises atmosféricas, porque nós sabemos que as correntes, massas polares, massa de ar viajando em torno do globo terrestre estão sujeitas à influência dessa rotação. Por exemplo, a rotação ela varia de acordo com um raio em função do eixo de rotação. Então, se uma molécula sai de um ponto, num polo, por exemplo, e vai para a linha do Equador, ela estará sujeita a uma rotação maior, perfeito? E há uma influência disso aí, há uma importância na análise. E quando nós analisamos do ponto de vista do eixo de coordenadas que está preso na Terra, nós temos que englobar aqui a força de Coriolis, perfeito? Eletromagnetismo, então fluidos que têm propriedades eletromagnéticas, quando estão escoando em campos eletromagnéticos, existe aqui uma influência, existem forças. E existem outras, tá, pessoal, que nós podemos tratar, como uma força de empuxo. Quando há variações de temperatura no escoamento, pode haver também variações da densidade do fluido. E essa variação de densidade gera movimentação. Por exemplo, quando estamos resfriando aqui um sistema, tá? Um sistema eletrônico, o processador, existe ali algumas aletas, e nós podemos analisar através da força de empuxo, onde o fluido frio toca na superfície aquecida, aumenta a sua temperatura, se expande, ou seja, tem um volume específico maior, uma densidade menor e um volume específico maior. E por isso, devido às forças de empuxo que surgem sobre essa molécula, ela tem uma tendência ascendente. Ela vai subir, perfeito? E dá origem a novas moléculas para entrarem em contato com a superfície. Então, nós podemos representar as forças básicas deste volume elementar através de um esquema tensorial. Então, quais são as forças básicas? Voltando aqui, pressão e força viscosa. Então, as forças de superfície decorrem das tensões
sobre as faces do volume de controle. Então, se nós temos aqui nosso elemento, nosso volume de controle, então representamos essas tensões através das superfícies deste volume de controle. Então, pessoal, essas tensões são tensões normais e tangenciais, tensões normais e cisalhantes, e elas podem ser indicadas pela letra sigma, com subíndices IJ, por exemplo, que representam I, o eixo de aplicação, e J, a face, na direção J e uma face normal ao eixo I. Então, por exemplo, sigma XX é uma tensão normal à superfície na direção X. Sigma YX é uma direção normal, tangencial a essa face Y, mas na direção X, e assim por diante, tá, pessoal? Então, essas são as tensões no volume elementar. Essas tensões podem formar um tensor, e esse tensor é chamado de tensor das tensões. E como essas tensões são dadas pela pressão e pela viscosidade, nós podemos separar na letra tal, que são as tensões viscosas, e P, que é a tensão devido à pressão. Notem, pessoal, muito interessante notar isso aqui, que a pressão está apenas na diagonal principal. Por quê? Pois a tensão ela é sempre normal à superfície. Então, ela pertence à diagonal principal do tensor das tensões. Então, temos aqui, pessoal, esse tensor das tensões, tensões de pressão e tensões viscosas. Então, se nós formos analisar, por exemplo, a quantidade de movimento linear na direção X, então nós temos que fazer o seguinte, capturar apenas as tensões na direção X. Como são 6 faces desse elemento, vamos analisar as tensões. Então, nesta face aqui, podemos chamar aqui de face oeste, tá? Ou do inglês west. Face leste, east. Certo? Norte e sul, então, norte e sul. E podemos aqui estimar a terceira dimensão como top e bottom, né? Então, bottom, B aqui no final e top aqui. Então, pessoal, nós teremos tensões na direção X em todas as faces. Então, na face W, sigma XX, dy, dz. Isso aqui é uma força, então uma tensão vezes uma área, uma força. E essa área, pessoal, é a área dessa superfície aqui. Então, sigma xx vezes a área. Isso aqui, né, negativo, porque, né, consideramos que está, né, do lado contrário aqui ao eixo x. Positivo, sigma xx mais a variação de sigma xx em dx. Esta variação, pessoal, nós deixamos bem claro como que ela funciona lá na análise da continuidade, na equação da massa, tá? Então lá fica mais simples de vocês analisarem. Aqui temos um balanço da tensão YX e tensão YX mais a variação de YX. E a mesma coisa, tensão Y não, pessoal, perdão, sigma, tá? Sigma ZX com sigmas ZX mais essa variação, certo? Então, o que nós podemos constatar daqui? Que não são as tensões em si que realizam forças, mas os seus gradientes, as suas diferenças. Então, devido a essas tensões, em cada superfície do nosso elemento, nós temos forças causadas por essas tensões. Então, nós podemos analisar o seguinte, nós podemos pensar no seguinte ponto de vista. Esse elemento diferencial, esse elemento volumétrico, ele tem faces. Em cada uma dessas faces existem forças superficiais, que são exercitadas pelos volumes vizinhos. Então, o volume aqui do lado direito, o volume leste, está aplicando uma pressão sobre esse volume, e esse volume aplica a mesma pressão sobre o volume vizinho. E ao mesmo tempo, esses volumes têm diferenças de velocidades entre eles. Então, existe ali uma tensão causada pela viscosidade, tá? Então, e essas tensões geram um tensor. Esse tensor, multiplicado pelas suas respectivas áreas, gera forças. Perfeito? Isso é muito importante
né, de ser entendido. A força líquida em uma determinada direção é dada pelas diferenças de forças nas faces do volume de controle. Então, pessoal, quando somamos todas essas forças, nós podemos aqui, estimar o seguinte, esta força negativa, então aqui, menos sigma xx dy dz, mais essa força aqui, mais sigma xx, mais a variação na direção x, dx, dy, dz. Menos esse termo aqui, mais esse termo aqui, menos esse termo, mais esse. Mas dessa soma nós podemos tirar uma conclusão, que alguns elementos vão se anular. Por exemplo, aqui temos menos sigma xx dy dz, e aqui mais sigma xx dy dz. Então, pessoal, o que fará a diferença aqui? Os gradientes. Então, os gradientes sim são importantes. Então, nós podemos perceber o seguinte, que a soma dessas forças estabelece um dF, que é um diferencial de forças na direção x, tratando forças superficiais. Essa soma, quando já simplificada, ela vai ser dada por dρ dx, dρ x, sigma xx, mais dρ y, sigma yx, mais dρ z, sigma zx, multiplicado por dx, dy, dz. Então eu convido vocês a fazerem esse exercício e chegarem na mesma equação que eu cheguei aqui, tá bom? Então, podemos chamar isso aqui de força líquida. Então, a força líquida em uma determinada direção é dada pela diferença de forças nas faces do volume. Então, temos aqui essa força. Note que temos termos de tensão, né? Note que os termos de tensão são tirados da primeira linha do tensor das tensões, separando essa linha em tensões decorrentes da pressão mais tensões viscosas. Então, notem que essas tensões aqui são dadas pelos termos, voltando aqui, xx, yx, zx. xx, yx, zx. Então, são dadas pela primeira linha desse tensor. Então, essa primeira linha, pessoal, é referente a x, a segunda é referente a y e a terceira é referente a z. Perfeito? Se nós dividirmos este volume, esta força, esse diferencial de força, pelo volume desse elemento, dfx, dv, nós poderemos, pessoal, dividir por dx, dy, dz, então nós tiramos esse termo. O termo sigma xx é dado por menos p mais sigma, O termo sigma xx é dado por menos p mais tau xx. Então, desenvolvendo essa equação, o diferencial de força por volume igual a menos, o gradiente de pressão na direção x, mais o gradiente na direção x de tau xx, gradiente na direção y, tau yx, gradiente na direção z, tau zx. Perfeito? Então, ok, pessoal, estamos desenvolvendo as forças. Da mesma forma que nós fizemos este detalhamento para a direção x, podemos repetir para a direção y e z. Isso aí é feito de forma similar, tá, pessoal? Então, não vou repetir aqui. Outro exercício para vocês testarem os conhecimentos a respeito, do desenvolvimento dessas equações. Então, ok, pessoal, nós podemos escrever da seguinte forma, uma forma mais compacta. Então, esta força por unidade de volume é dado pelo gradiente, menos o gradiente da pressão, mais a força por unidade de volume, só que tratando de forças viscosas. E note que essa equação é vetorial, ou seja, existem 3 componentes. 1, 2, 3. Então, pessoal, desenvolvendo este vetor, temos aqui o vetor força viscosa, que é esse termo aqui, que é dado por
de tal xx, tal dy, né? E assim por diante, tá, pessoal? Não vou repetir todos os termos aqui, mas vocês podem ver que temos um vetor, direção i, j e k. Perfeito? Direção x, y e z. E uma soma de 3 elementos em cada direção. Perfeito? E esses 3 elementos são decorrentes do tensor das tensões. Uma outra forma de escrevermos o termo viscoso é através do divergente. Isso aqui, ó, isso aqui é divergente, é um divergente, nós já falamos sobre isso. Do tensor das tensões viscosas, que pode ser exemplificado, pode ser, né, chamado ou simbolizado pelo tal com 2 traços em cima, representando um tensor de segunda ordem. Perfeito? Então está aqui esse tensor. Então, se aplicarmos o divergente a este tensor, nós teremos este termo aqui, tá? Isso aqui, este vetor. Perfeito. Pessoal, o que é interessante? Aqui nós já temos alguns minutos, tá, de aula, mas eu vou continuar, daqui a pouquinho nós finalizamos. O que é interessante aqui? Nós utilizarmos agora uma equação para sistema de controle, mas nós vimos no teorema de transporte de Reynolds, né, que aplicamos para sistemas abordando volumes através da relação entre, né, por exemplo, referencial euleriano e lagrangiano. Perfeito. Então, nós podemos dizer o seguinte, através da segunda lei de Newton, nós dizemos que a taxa de variação da quantidade de movimento linear é igual à somatória das forças externas. E nós acabamos de ver o somatório dessas forças externas. E agora, qual que é a taxa de variação da quantidade de movimento linear? Nós já vimos também que para um elemento como esse, essa taxa de variação pode ser dada como ρ vezes uma derivada total da velocidade vezes o volume. Perfeito? Que o ρ vezes o volume nos dá, né, essa massa. É igual à somatória das forças externas. Então, se nós dividirmos os dois lados pelo volume do elemento, aqui nós teremos a somatória das forças externas dividido pelo volume. E aqui também dividido pelo volume. Cancela esse com esse. E isso aqui é o que nós acabamos de ver. Porque nós podemos, tá, pessoal, notar que essa soma de forças já está dividido pelo volume aqui. Então, nós teremos a seguinte equação. ρ multiplicado pela derivada total da velocidade é igual à somatória das forças externas. O que pode ser a somatória das forças externas? Forças de superfície, que nós acabamos de ver, como o gradiente da pressão e o divergente do tensor das tensões viscosas, mais qualquer outra força, pessoal, como, por exemplo, a força gravitacional. Poderíamos ter aqui também uma força eletromagnética. Mas nós não vamos utilizar uma força como essa porque não é nosso objetivo nessa disciplina. Certo? Então aqui é onde nós inserimos termos fontes. O único termo fonte que nós vamos inserir além das forças superficiais é a força gravitacional. Então essa equação nos representa o seguinte: a massa vezes a aceleração força é igual a força gravitacional menos força de pressão mais a força viscosa. Por que menos força de pressão? Porque isso aqui é um gradiente de pressão, certo? Então, e a pressão ela é sempre no sentido de compactar a superfície. Daí veio esse menos, tá, pessoal? Mas está correta essa equação. E dentro desta massa vezes aceleração, nós temos dois termos, pessoal, que vocês podem relembrar. O termo referente à derivada temporal, derivada parcial temporal, mais o termo que nós vimos, que é um termo advectivo. Perfeito? Então, mais um termo advectivo. Certo? Então, aqui, ó, deixa eu só corrigir aqui, tá? Perfeito. Certo? Mais um termo advectivo. Quando nós
Então abrimos toda essa equação, teremos aqui, tá? A massa vezes a aceleração. E essa aceleração tem o termo temporal e os termos advectivos, que nós já vimos. Forças gravitacionais, forças de pressão e forças viscosas. Certo? Então essa equação aqui, ela é chamada de equação geral, uma equação geral, equação de Cauchy, equações, perdão. Essas equações nos dão um balanço da quantidade de movimento linear, mas ela não está fechada, é uma equação aberta. Por que equação aberta? Porque nós temos aqui 3 equações. Se nós somarmos com a equação da continuidade, 4 equações que nós vimos até agora. Das forças em x, y e z e da continuidade. E quantas variáveis nós temos? A velocidade, deixa eu mudar a cor aqui, que não, essa é a cor roxa. Velocidade U, velocidade V, velocidade W, perfeito? A pressão, então, só vou colorir uma vez, circular uma vez. 4 variáveis, perfeito? E além dessas variáveis, temos tal xx, tal yx, tal zx, tal xy e assim por diante. Então, nós temos 4 variáveis mais 9 variáveis. Perfeito? Pessoal, um comentário que eu não fiz, porque eu não quero entrar em tantos detalhes a respeito do equacionamento, tá? E da lógica deste problema, mas é possível provar o seguinte, que este vetor aqui é um vetor simétrico. Então, tal zx é igual a tal xz, certo? Tal zy é igual a tal yz, perfeito? Não quero entrar aqui no mérito desta afirmação, mas é possível de fazê-la. Então, essas 9 variáveis vão cair para 6 variáveis. 6 variáveis. Mas, de toda forma, temos 10 variáveis e 4 equações. Então, há uma incongruência aqui, há um probleminha que nós temos que resolver. Este problema vem de onde? Vem da análise dessas tensões viscosas. Então, a análise, a forma que essas tensões viscosas acontecem. Essa análise, pessoal, vem de um objeto de trabalho da reologia. É muito interessante, porque daqui nós vamos classificar, por exemplo, os fluidos newtonianos. Então, eu vou deixar isso aí como tema para a próxima aula, porque essa aqui já está muito extensa. Então, nós vamos ver, por exemplo, a diferença de vários fluidos newtonianos. Perfeito? Então, muito obrigado. Inclusive, estou lembrando aqui, lá na introdução nós falamos bastante sobre esses fluidos, tá bom? Mas encerramos por aqui. Muito obrigado pela atenção, boa aula, bons estudos.